Olá pessoal, todos bem? Bom, me chamo Denise Silva Brasil, sou aluno do IF Goiano de Campos de Morrinhos, né? E nós fazemos o curso de Técnico em Alimentos no IF Goiano. E para uma disciplina chamada de Desenvolvimento de Produto, nós ficamos de desenvolver um produto inovador, né? Então, a minha ideia foi a de desenvolver um cuscuz um pouco diferente. A minha família é baiana, né? E eu, como legítima pé na Bahia, eu gosto muito do cuscuz, né? E aí nós tentamos desenvolver um cuscuz um pouco diferente, tá? Bom, seguinte, nós temos aqui então a massa de cuscuz pronta, né? Já preparada. Então a gente sempre prepara um dia anterior, né, para a massa ficar boa, né, com um pouco de sal e açúcar, a gosto mesmo de nós clientes, né, vamos dizer assim. E aí nós tentamos incrementar, né, mediante um questionário aplicado, uma massa diferente, né, dentro aí da massa do cuscuz, que já é uma massa de milho. Então, no questionário foi questionado a preferência do consumidor para três tipos de massa, né? Seria a massa feita de cenoura, uma massa feita de beterraba ou uma massa feita de couve. E aí a massa de cenoura foi a que ganhou, que se destacou. E aí a gente fez três formulações. Nós fizemos algumas formulações contendo muita cenoura, pouca cenoura e uma quantidade intermediária de cenoura. Então, a nossa segunda formulação, que seria a intermediária de cenoura, ela ganhou também, tá? Então é o que a gente vai estar preparando aqui hoje. Bom, além disso, nós fizemos alguns questionamentos também a respeito lá no formulário sobre o melhor tipo de recheio para esse cuscuz. E aí lá a gente tinha colocado, né, banana com outros, com queijo, né, outros ingredientes. E o que ganhou lá foi o frango. Então, o frango com requeijão cremoso. Então, nós temos aqui o frango com requeijão cremoso para a gente estar incrementando esse nosso cuscuz, tá? Bom, então eu peço até desculpas, né, por alguns insetos tá rondando aqui. É claro que a gente está desenvolvendo esse nosso produto num ambiente apropriado para isso, né, com vestimentas adequadas e tudo mais. Mas aqui nós estamos num ambiente domiciliar, então não é um ambiente tão controlado assim, tá? Bom, então qual que é a nossa intenção, né? A intenção é a gente estar trazendo mais vitaminas, né, minerais aí para o nosso cuscuz, tá bom? Proteína também, né? Para o nosso cuscuz, agregando valor nutricional a esse cuscuz. Bom, então a nossa intenção é fazer uma formulação intermediária, onde a gente vai estar colocando aqui a massa do cuscuz e adicionando a cenoura, né? Pra gente estar mexendo juntamente com essa massa. Bom, então aqui a gente vai adicionar um pouco da cenoura. Não tanta cenoura, nem tão pouca cenoura, né? Porque dentre as três formulações que eu expliquei para vocês, a formulação intermediária foi a que foi melhor aceita. Então a gente vai estar misturando essa massa. E aqui então ficou a nossa massa, né? Então metade massa do cuscuz mesmo, já, né, um cuscuz à base de milho e a cenoura para a gente dar uma incrementada nessa base. Bom, então a gente reserva um pouco a massa, né, para a gente tentar fazer agora o nosso recheio. Então o recheio que ganhou lá no questionário foi o recheio à base de frango com requeijão cremoso. Então nós vamos pegar também uma quantidade de frango para a gente estar fazendo o nosso recheio.
Então, a gente vai estar adicionando o nosso requeijão cremoso. Aqui, a gente também pode estar colocando uma quantidade intermediária, né? Que seria a nossa aqui segunda formulação. Uma quantidade intermediária de requeijão cremoso no frango. Aí a gente mexe bem todo esse recheio. E aqui então tá preparado o nosso recheio. Agora a gente vai montar tudo, né, na nossa panelinha própria para cuscuz. Então lá dentro a gente coloca a água, que é o que vai trazer o vapor para cozinhar a massa aqui dentro, né, dessa panela menor aqui, onde nós vamos colocar a massa do cuscuz adicionado com a base de cenoura e incrementar com o frango e requeijão cremoso de forma intermediária aqui, né? Então um pouco de massa, depois o recheio e depois mais um pouco de massa. Bom, então como é explicado, né, nós colocamos um pouco a massa aqui do cuscuz à base de cenoura e a gente vai adicionar o nosso recheio no meio dessa massa. Colocamos então o recheio e agora a gente finaliza com o restante da massa. Então, nosso cuscuz agora já está montado, né? E aí a gente vai levá-lo ao fogo para que ele cozinhe por mais ou menos 5 minutos. Bom, então o nosso cuscuz está aqui, né? Após alguns minutos, ele cozinhou e a gente vai então desenformá-lo. Bom, então nós desenformamos o nosso cuscuz, né? É claro que ele vai ficar mais úmido do que o normal, do que o cuscuz de forma natural, né? Sem a cenoura, uma vez que a cenoura ela possui água, então ela umedece um pouco mais a massa. Contudo, ele vai ficar muito mais nutritivo, né? Então agora a gente vai experimentar. Bom, então aqui tá o nosso recheio, né, dentro da massa e bom apetite para nós!